está soando para os santos trasladar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Deus abençoe cada um para pregar a palavra de Deus. Nosso culto é aqui, mais uma vez, no terminal do Recanto Box, na cidade de Goiânia, Goiás. É a festa celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo celestial. Já estou muitas águas, nós ouvimos voar. Aleluia ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Mas só pode instruir o que estás a pedir quando tu deixares. Graças a Deus. Aleluia. Que o Senhor Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. A graça, a paz que excede a todo entendimento esteja com cada um em nome de Jesus Cristo, a paz de nosso Senhor. Pois uma honra é anunciar o Evangelho de Jesus, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir é pela palavra de Deus. Está escrito no livro de 2 Pedro, primeira carta de Pedro, está escrito no capítulo 2: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, todos os fingimentos, e deixando todas as invejas e todas as murmurações, desejem afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, que é a palavra, para que por ele vá e cresçam, se é que já provastes que o Senhor é benigno, chegando-vos para ele, pedra viva e reprovada na verdade pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Vocês também, como pedras vivas, sendo edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido. Deixem toda a malícia, deixem toda a inveja, deixem todo o engano,
e todas as murmurações, desejam como meninos nascidos de novo, de uma forma ardente, a palavra de Deus, que é preciosa para poder salvar, para instruir, para redarguir, ensinar em todo o caminho, em toda a verdade. Essa é a instrução da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: deixem toda a malícia, deixem toda a inveja, os fingimentos e todas as murmurações. Muitas pessoas precisam de arrepender-se enquanto há tempo, porque certamente está chegando a hora que cada um terá que dar conta diante de Deus. As pessoas hoje dizem que Deus não olha para essas coisas, que Deus olha para o coração. Só que quando Deus olha para o coração, inveja, malícia, ódio, fingimento, orgulho, o que adianta? O que adianta dizer que Deus só olha para o coração, que quando Deus olha para o coração, no coração está a malícia, no coração está o orgulho, no coração está a soberba, o ódio, as mentiras. O que adianta? Se Deus olha para o coração, então já é hora de arrepender-se. Se Deus tem olhado para o coração, o que Ele contempla hoje em seu coração é bom ou é mal? O que Ele olha de fato te traz a sua vida eterna ou a condenação? Por isso Jesus ele diz: deixando então os rudimentos do mundo, deixando toda a malícia, toda a inveja, deixando todo o orgulho, toda a soberba, deixando todas as murmurações. A murmuração é algo mal diante de Deus. As pessoas andam muitas vezes murmurando, não sabendo dar graças, não sabendo ser então recíproco, ou seja, não são gratos a Deus em seus discursos. Mas antes, as pessoas só sabem murmurar até mesmo por aquilo que ainda nem tem, por aquilo que ainda nem alcançou. A murmuração fez o povo caminhar no deserto por 40 anos. Por 40 anos o povo caminhou no deserto por causa da ingratidão. O povo caminhou no deserto por 40 anos também por causa da murmuração. Quanto mais murmuração, mais a prova vai aumentando e o tempo ele vai aumentando ainda mais. Quanto mais a murmuração ela vai aumentando, o tempo de fadiga ele vai aumentando ainda mais. O povo caminhou no 40 anos no deserto, sendo que poderia passar pelo menos alguns dias, mas foram ingratos, foram murmuradores, foram rebeldes, pelo que padeceram e ainda não viram a promessa do Senhor, não viram a promessa de Deus, não entraram na terra prometida, a Canaã, porque foram murmuradores. E hoje muitas pessoas andam murmurando, andam com fingimento diante de Deus. Muitas pessoas andam com fingimento diante de Deus, com o coração fingido, dizem que amam a Deus, mas o coração está distante de Deus. Honram-no com os lábios, mas o seu coração está distante de Deus, e em vão adoram Jesus, seguindo o preceito dos homens, seguindo doutrinas ensinadas por demônios, pelo que assim Jesus ele diz que eis que cedo ele vem, guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa da vida eterna. A instrução da palavra de Deus está escrito na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, está escrito no capítulo 2, deixe então a malícia. Essa mensagem ela é fiel, deixando toda a malícia e todo o engano, o fingimento, invejas, murmurações, e desejam afetuosamente como meninos novamente nascidos. Ou seja, isso confirma o que Jesus falou: se não nascer de novo, não podem herdar o reino de Deus.
porque o que é nascido da carne faz a vontade da carne, mas o que é nascido do Espírito faz a vontade do Espírito. Ou seja, o que é nascido da carne faz a vontade do homem, faz a vontade de Satanás, faz a vontade, cumpre os desejos pecaminosos, mas o que é nascido de novo, nascido de Deus, certamente cumpre a vontade de Deus, porque assim a Bíblia diz: ande em espírito e não cumprireis os desígnios da carne, porque a carne inclina para a morte, mas o espírito é vida. E infelizmente muitos têm andado na carne. Ora, as obras da carne são ciúmes, contendas, divisões, discórdias, soberbas, bebedice, homossexualidade, adultérios, roubos e furtos, idolatrias e feitiçarias. Todas essas coisas a Bíblia diz que são obras da carne. Os que praticam não podem agradar a Deus, não podem herdar o reino de Deus, carne nem sangue. Mas é por isso que é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Sim, Jesus estava dizendo isso lá no livro de João, no capítulo 3. Jesus estava dizendo e ensinando que para o homem é necessário herdar o reino de Deus, nascer novamente, se tornar uma nova criatura. Aquele que está em Jesus Cristo, pois é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. Quem está em Jesus Cristo é nova criatura, os seus caminhos são novos. Aquele que outrora praticava o que era mal, não pratica mais, porque aquele que vem para a luz, ele vem para que as suas obras que são más sejam reprovadas, sejam rejeitadas e abandonadas. E assim está escrito na palavra de Deus. Portanto, se é que provastes que o Senhor é benigno, se é que provastes que Jesus Cristo, o Senhor, Ele é benigno, chegando-vos para Ele, a pedra viva que foi reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus foi eleita e preciosa pedra, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi reprovado pelos homens, mas foi aprovado por Deus. Jesus foi reprovado pelos seus, mas ele foi recebido na glória do céu juntamente pelos anjos. Foi recebido, e a Bíblia diz que na casa do Pai ele foi preparar morada. Nós vemos a palavra de Deus que Jesus ele foi crucificado pelos seus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seus o rejeitaram, crucificaram, blasfemaram dele, levaram ao escárnio, levaram ao vitupério. Mas a palavra de Deus diz no livro de Filipenses que há muitos que agora levam ao escárnio Jesus Cristo. Há muitos que agora levam ao vitupério, isto é, no tempo presente, no tempo atual, aqueles que estão negando Jesus, aqueles que estão levando ao escárnio, aqueles que estão levando ao vitupério, aqueles que são inimigos da cruz. Eu não falo símbolo, não é o símbolo da cruz que salva o homem, não é o símbolo da cruz que abençoa a sua vida, mas é a mensagem da cruz, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O símbolo da cruz não pode abençoar ninguém. O símbolo da cruz é maldição, conforme escreveu Paulo, porque maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, o símbolo da cruz ele mostra então um castigo de um malfeitor, aonde Jesus ele se encontrou entre malfeitores, ele foi contado juntamente com os malfeitores, sendo ele inocente, sendo ele justo, sendo ele santo, sendo ele imaculado. Ele esteve entre os malfeitores, sofrendo a mesma pena e o mesmo castigo, e é por isso que a cruz ela é maldita, porque a cruz ela é para castigar malfeitores, e Jesus Cristo ele se fez maldito na cruz, levando o pecado de uma humanidade, de gerações que o negaram e que tem rejeitado, que tem trocado a verdade pela mentira e tem se sujeitado mais à criatura do que o próprio Criador. É por isso que muitos são inimigos da cruz de Cristo. As pessoas amam a religião e são inimigos da palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Prefere tradição do que o ensino da mensagem de Jesus, a palavra de Deus, que é viva e eficaz.
E esse povo está perecendo, porque tem rejeitado o conhecimento de Deus, tem trocado a verdade, o evangelho por tradição, para cultuar Iemanjá, para cultuar Aparecida, para fazer honras e missas a Santa Aparecida e Maria, pelo que honraram, serviram a criatura mais do que o Criador, que é bendito. Quanta idolatria! Cidade de Goiânia, deixe todos os maus caminhos e todo o fingimento diante de Deus. Não amam a Deus aqueles que levam em procissão imagem de escultura. Não amam a Deus aqueles que na verdade cometem o adultério. Não amam a Deus aqueles que vivem em bebedice, aqueles que são mentirosos. Por isso que Jesus fala em João 14:23: se alguém me ama, então pratica a palavra de meu Pai. E alguém que me ama, guardando a palavra de meu Pai, então eu amarei, me manifestarei a ele, disse Jesus Cristo, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Quantas pessoas que não amam Jesus Cristo verdadeiramente? Ou seja, são pessoas que estão vivendo fingidamente, como diz a palavra. Deixe o engano e o fingimento. Deixe, enquanto está tempo, o engano, deixe o fingimento, deixe as invejas e todas as murmurações, e desejam afetuosamente, como meninos, nascer de novo. Desejem nascer de novo, desejem serem novas criaturas. Se não nascer de novo, não adianta ser católico. Se não nascer de novo, não adianta ser evangélico. Se não nascer de novo, não adianta a religião. A religião não serve para nada. Em Tiago 1:26 vai dizer: aquele que cuida ser religioso e não refreia, pois sua língua, sua religião se torna vã. Ou seja, quantas pessoas que são religiosas, mas não tem freio na língua? É mentira, é fofoca, é depravação, é palavra torpe. As pessoas religiosas, elas andam com a boca muito suja, elas andam com um linguajar muito profano, elas andam falando uns da vida dos outros, elas vivem fofocando nas calçadas alheias. Mas assim a Bíblia diz que se alguém cuida ser religioso, não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Aí não adianta confessar para o padre o pecado, aí não adianta fazer então sacrifícios, pagando promessas. Aí não vai adiantar pagar penitência para os santos, não vai adiantar rezar diversas vezes no dia. Se alguém cuida ser religioso, não refreia sua língua, antes sua religião é vã. Muitas pessoas na verdade estão caminhando para o inferno. Isso é uma realidade, uma grande realidade terrível, e que precisa se despertar urgentemente. Aqueles que têm andado por esses caminhos precisam arrepender-se urgentemente. A palavra de Deus, ela é uma luz, não é uma luz qualquer, ela é a luz que tudo manifesta, é a luz que manifesta aquilo que está em oculto. A palavra de Deus é a luz que manifesta aquilo que está escondido. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É por isso que muitas vezes nós estamos pregando, as pessoas falam: esse pregador está julgando a minha vida, esse pregador ele veio para nos julgar. Mas aqui está escrito em Efésios 5 que quando essa palavra ela se manifesta, ela é a luz que está manifestando o que está em oculto, que está escondido. Pelo que diz: desperta agora você que dorme, desperta agora você que está vivendo com o coração cheio de malícia, desperta agora você que tem vivido com fingimento diante de Deus. Deus não quer honra da boca para fora, mas de todo o coração, porque assim diz a Bíblia: buscai ao Senhor com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque Deus enquanto Ele está perto, e deixe o ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno. É uma palavra fiel, e essa palavra está escrita, ela vai indo ainda mais adiante. Vocês, como pedras vivas, vocês são edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A Bíblia está fazendo uma afirmação. O texto é 2 Pedro capítulo 2, e no versículo 5: vocês são casas espirituais. Qual que é a casa de Deus? A casa de Deus hoje ela é espiritual.
a Bíblia está escrito: vocês são casas espirituais edificadas, ou seja, construídas, firmadas para Deus. Nós crescemos ouvindo falar que a casa de Deus é um lugar onde as pessoas elas se reúnem. Nós crescemos ouvindo falar que hoje nós vamos para a casa de Deus, e assim, quando nós abrimos a Bíblia, nós nos deparamos com vários e diversos versículos e diversos textos, e que mostra que a casa de Deus, ela nunca foi erguida pela mão do homem, mas pela própria mão de Deus, porque quando Deus levanta aquele que está caído, Ele passa a habitar dentro daquele que outrora estava caído. Quando Deus levanta do monturo aquele que estava com os pés no charco de lodo, Ele passa a habitar dentro daquela pessoa, porque Ele edificou uma casa espiritual. Ele fez com que se tornasse uma casa limpa e adornada para a sua habitação. E assim está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5: vocês, como pedras vivas, são construído casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios a Deus, que são sacrifícios agradáveis. Já parou para pensar que sacrifícios são esses? A palavra de Deus, ela tem o seu contexto. A Bíblia precisa ser examinada do começo ao fim, e a palavra de Deus, ela precisa ser praticada e colocada em ação. O sacrifício, ele foi oferecido no madeiro. O madeiro, na cruz, foi oferecido o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E aí Jesus, o Cordeiro Santo, que foi colocado no madeiro como sacrifício para salvação, para perdão, expiação dos pecados, Ele vai dizer: apresentem a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável, o qual é o vosso culto racional para Deus. Sim, Jesus diz que o nosso corpo deve ser apresentado para Deus como sacrifício vivo e agradável, que é o culto a Deus. O culto a Deus não é feito por homens, não é dirigido por homens, não tem hora para começar, não tem lugar marcado, não existe placas. O culto a Deus é o que se faz através do corpo, de maneira que está honrando a Deus. Você está prestando culto a Deus quando você está honrando a Deus através de seu corpo, através de suas atitudes, através de suas ações, através de seus caminhos. Você está prestando culto para Deus, independente se é numa estação de ônibus, independente se é numa rua, no trabalho, independente se é em quatro paredes ou fora. Se você está honrando a Deus através de seus caminhos, através de suas escolhas, você está prestando um culto agradável para Deus o Pai através de vosso corpo. Aí está o sacrifício. O sacrifício é abrir mão de suas vontades para fazer a vontade de Deus. O sacrifício é renunciar a si mesmo, renunciar dizendo não à sua vontade carnal que te leva a mentir, renunciando a si mesmo, dizendo não à sua vontade carnal que te leva a bebedice, que te leva a malícia. Assim você estará apresentando um sacrifício agradável para Deus através do vosso corpo, que se chama obediência, que se chama sujeição, a Deus. Como Jesus falou: sujeitai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará até a vós. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Limpai as vossas mãos, ó pecadores, purificai-vos, ó vós de duplo ânimo, diz o Senhor dos Exércitos. É uma palavra fiel, e essa mensagem, ela confronta o nosso ego, porque quando nós olhamos para a pregação de Jesus e quando olhamos para a pregação dos apóstolos de Cristo, eles não estão falando vem para cá que Deus vai te prosperar, eles estão dizendo vem para cá que Deus vai te abençoar 2 vezes mais. Eles não estão dizendo vem para cá porque Jesus te ama, não. Eles estão dizendo arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e preparai as vossas
veredas, endireitai os vossos caminhos, porque o dia do Senhor ele vem. Prepara-se para se encontrar com o Senhor teu Deus. É isso que nós encontramos na palavra de Deus pregado por meio de Jesus Cristo e por meio dos seus ministros. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, para anunciar as virtudes de Deus. Sim, essas são as virtudes de Deus sendo anunciada ao ar livre a todos os ouvidos, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. A palavra continua dizendo mais ainda, para que nós possamos refletir sobre a casa de Deus. E essa casa de Deus está lá em Hebreus capítulo 3. Capítulo 3 de Hebreus vai dizer assim: Moisés foi fiel em toda a sua casa, mas Cristo sendo fiel na sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente nele permanecermos. Ou seja, existe aqui um princípio, e existe também aqui uma situação, que a casa que Jesus Cristo foi fiel somos nós. Por que a casa somos nós? Porque Deus ele edificou casas espirituais. Deus levantou casas espirituais. Lembra que o profeta Joel falou que a glória da última casa seria maior do que a primeira? Nós não vemos Deus mandando construir mais nenhum templo feito pelas mãos dos homens. Nós não vemos Deus mandando construir templos em diversos lugares, mas nós vemos Joel falando que a glória da última casa será maior do que da primeira. E aí Jesus se manifesta e fala: destrói aquele templo, que em 3 dias eu construirei um novo. Os fariseus deram risada, eles zombaram dessa palavra que Jesus falou. Ah, como que tu pode falar que pode construir uma casa em 3 dias? Esse templo foi levantado em dezenas de anos. Em 3 dias você constrói um novo? Que casa que você está falando? Jesus falou a qual casa, ele falava a casa do seu corpo, o templo do seu corpo. É o que Jesus Cristo estava falando. Quando Jesus disse: derriba este templo, a Bíblia fala que ele falava do templo do seu corpo. O templo do seu corpo foi destruído, foi dilacerado no madeiro. O templo do seu corpo, ele foi reduzido no madeiro, ele foi sangrado, foi retalhado no madeiro. Mas ao 3º dia esse templo se levantou novamente. E por isso a casa espiritual de Deus é o seu corpo, porque Jesus Cristo edificou casa para habitação. Ele habitou entre nós, e a glória do Pai foi vista por meio dele. E assim a Bíblia diz no primeiro livro de Coríntios, capítulo 3, sobre a casa de Deus, está no versículo 16: não sabem que o vosso corpo é templo de Deus, e que não é proveniente de vós mesmos, mas sim de Deus? Sim, a casa de Deus é o corpo. Deus procura lugar no seu coração para habitar. Deus procura propriedades dele para habitar dentro de você. Deus procura habitação dentro dos verdadeiros adoradores. Porém Jesus, ele diz assim que nós somos as pedras vivas levantadas por Deus. Eis que a Escritura diz: vocês são como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Nós somos pedras vivas levantadas por Deus, casas espirituais levantadas por Deus, edificadas para Deus. Nós somos casa espiritual levantadas para a glória de Deus. Nós somos pedras vivas firmadas por Deus. Só que a Bíblia diz que Jesus Cristo era pedra de edificação, a qual os construtores rejeitaram. Quem são os construtores? Os construtores rejeitaram a pedra principal, que se chama Jesus Cristo. Quem são os construtores? Todos aqueles que estão levantando templos de tijolos, mas estão levando somente o nome de Jesus, menos a sua presença. Eles estão levantando paredes em nome de Jesus, mas Jesus não está lá. Eles estão falando em nome de Jesus, mas Jesus não está no seu coração. Jesus está no seu vocabulário, mas não está no seu espírito, não está no seu coração de forma verdadeira.
E assim Jesus fala: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, e em vão me adoram, seguindo o preceito de homens, doutrinas de demônios. Nós olhamos isso lá no livro de Mateus, capítulo 15, no versículo 7. Isaías profetizou a respeito de vós, porque este povo me honra com seus lábios, ou seja, constrói casas em nome de Deus, mas o que adianta se Deus não habita lá? Levantam casas em nome de Deus, mas o que adianta se Deus não habita em seu coração e nem em seu próprio lar? Chamam Deus de Senhor, mas não servem através de suas ações e seus comportamentos. Falam que Jesus é bom, mas se mostram maus e rebeldes em suas atitudes e caminhos. Diz que Jesus Cristo é o Pai da eternidade, mas andam se sujeitando ao diabo como Pai do pecado, mentindo. E a Bíblia diz que Ele nunca se firmou na verdade, e quando Ele diz a mentira, Ele fala aquilo que é dele, aquilo que é propriedade dele. E assim sabemos que Jesus Cristo, Ele é a verdade, o caminho. Qual você tem seguido? O mentiroso, ou o caminho, a verdade e a vida? O diabo, o mentiroso, ou Jesus, a verdade? Não adianta falar a verdade por alguns momentos e depois dizer a mentira. Jesus fala que nós não podemos ser hipócritas, ou é sim ou é não, ou é a verdade ou é a mentira, ou é luz ou é trevas, ou nós honramos a Deus ou honramos Satanás, ou nós servimos a Deus em quatro paredes, como estamos servindo muitas vezes, honrando com a boca, e também na rua e em todos os lugares, ou em lugar nenhum. Muitas pessoas só honram a Deus diante dos líderes. Será que o líder é o seu Deus? Será que ele é onipresente, onisciente? Porque as pessoas não estão preocupando com aquele que é onisciente, onipresente, que sabe onde você vai errar, sabe qual é a sua necessidade, o seu futuro, e te vê em todo lugar, até os seus pensamentos. As pessoas se preocupam mais com o líder religioso do que com o que Deus ele está contemplando, com o que Deus está vendo, com o que estão escondendo debaixo do tapete. E já é hora de arrepender-se, já é hora de se converter verdadeiramente, já é hora de deixar os rudimentos do pecado, já é hora de deixar os rudimentos da hipocrisia, já é hora de se converter verdadeiramente, para não ficar, para não ser condenado, para não descer à perdição. Já é hora de se reconciliar verdadeiramente com Jesus Cristo, porque o tempo está próximo. Arrependei-vos e convertei-vos, porque o tempo está próximo. Prepare-se para se encontrar com Jesus. A palavra de 1 Pedro vai dizer assim no segundo capítulo, no versículo 7: eis que assim para vós os que credes é pedra preciosa Jesus, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço se tornou rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Ou seja, para os rebeldes, Jesus é pedra de tropeço. Para aqueles que assim o seguem, é pedra preciosa. Para aqueles que rejeitam sua palavra, é pedra de tropeço. Para aqueles que pegam sua palavra e edificam nela sua casa, é pedra preciosa. Muitas pessoas andam tropeçando porque são rebeldes. Muitas pessoas andam pegando a palavra de Deus para viver no erro. Muitas pessoas usam a palavra de Deus para defender os seus pecados, para defender os seus adultérios, para justificar as suas malícias, para justificar a sua homossexualidade, para justificar a sua bebedice. E isso é uma coisa má diante dos olhos de Deus, quando Deus olha para as pessoas usando a própria palavra para defender os seus pecados, para justificar os seus maus caminhos. E assim a Bíblia diz que esses são rebeldes, e a palavra se torna pedra de tropeço para aqueles que andam errando, para aqueles que andam tropeçando, é pedra de tropeço. Por isso que Jesus foi crucificado, porque os fariseus, os religiosos da época, não o receberam. E a mesma pedra que serve para construir, erguer paredes e fazer alicerces, ela uma hora ou outra ela se torna pedra de tropeço, porque ela foi rejeitada, porque ela foi deixada no meio do caminho. E as pessoas andam tropeçando em Jesus Cristo porque o rejeitaram, deixaram para trás
deixaram no meio do caminho, e agora a mesma palavra que outrora ouviram em algum lugar, agora tropeçam nela, porque ela diz para não adulterar, e as pessoas adulteram e caem, e ela vai dizer para não se embebedar, e as pessoas se embriagam, enchem a cara e caem, e vivem afundados no seu pecado, sem força para honrar Deus, sem força para servir Deus verdadeiramente, sem força para renunciar os pecados, porque tropeçaram na verdadeira pedra de edificação, que é Jesus Cristo, porque rejeitaram. Mas assim a Bíblia diz que preciosa é para nós esta pedra de edificação, a qual foi reprovada e foi a principal pedra da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Isso aqui explica o ateísmo, o porquê que o ateu ele pega a Bíblia e ele quer refutar Jesus, ele quer falar contra Jesus. Primeiro que dentro dele há um espírito de anticristo, e a Bíblia fala em 1 João que, filhinhos, já é a última hora, muitos anticristos têm se levantado no mundo. E quem é anticristo senão aquele que nega que Jesus veio em carne, ou seja, fala que Jesus não existiu, fala que Jesus é apenas uma figura histórica. Esses estão negando que Jesus veio em carne, são anticristos. A Bíblia não nega que vai vir um anticristo e vai tentar enganar uma multidão, mas a Bíblia está dizendo que o espírito do anticristo está no mundo e tem enganado muitas pessoas e tem feito muitas pessoas negarem Jesus Cristo. Porém, assim diz a palavra, e continua dizendo que Jesus se tornou pedra de tropeço para eles. Eles andam tropeçando, dizendo: olha aqui, a Bíblia não fala que Jesus ia voltar e ele não voltou. Só que depende da forma que as pessoas querem entender. Algumas pessoas querem entender a Bíblia da sua forma e não da forma que ela está escrita. A Bíblia não precisa de pessoas doutoradas para explicar ela, mas há pessoas que simplesmente estão pegando essa pedra que se chama Jesus e estão tropeçando, porque estão rejeitando. Todo aquele que rejeita Jesus, ele tropeça e anda errando, porque assim a mesma pedra de construção se tornou pedra de tropeço para aqueles que rejeitam, se tornou escândalo para aqueles que são desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que em outro tempo não eram povo, mas agora são povo de Deus, que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Em outro tempo não eram povo de Deus. Gentil não era povo de Deus antes de Jesus. Povo de Deus era judeu, era o povo nascido de nação israelita, de nação judaica, do povo escolhido. Mas agora a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele nos colocou, ele nos incluiu nesse plano, os que não são judeus, mas que na verdade são gentios. Assim a Bíblia diz: agora em outro tempo vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são povo de Deus, que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora vocês alcançaram a misericórdia. Alcançaram a misericórdia como? Deixando os rudimentos da carne, deixando os desejos do coração, deixando os caminhos maus, deixando o pecado, escolhendo Cristo, escolhendo a luz e não as trevas, escolhendo a justiça de Deus e não a justiça humana, escolhendo a vontade de Deus e não a própria vontade, negando a si mesmo e buscando a vontade de Deus em primeiro lugar. Agora se tornou povo eleito, agora se tornou sacerdócio real, povo escolhido para anunciar as suas virtudes. Quem disse que não é para pregar a palavra? Quem disse que a palavra não pode ser pregada a tempo e fora de tempo? Sendo que quando nós olhamos para a Bíblia está escrito: prega o evangelho a tempo e fora de tempo. E Timóteo está sendo instruído no capítulo de número 4: prega o evangelho, inches a tempo, exorta e repreenda, porque tempos chegarão que não darão mais essa doutrina. Aí Jesus mesmo ele vai dizer: vocês são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou. Quem nos chamou? Foi Jesus.
Pedro, apacenta o meu rebanho. Quem disse isso foi Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem disse isso foi Jesus Cristo. Quem nos chamou da nossa vã maneira de viver se chama Jesus. Foi Jesus que nos chamou das trevas para a luz. Foi Jesus que nos chamou do caminho de perdição enquanto estávamos tateando em meio à escuridão, vivendo em caminhos de bebedice, vivendo em caminhos imorais, em caminhos maliciosos. Foi Jesus que nos chamou para uma nova vida, para ser nova criatura, para nascer de novo e honrar o nome de Deus, honrar ao Senhor Deus em todos os seus caminhos, porque fostes comprados por um alto e bom preço. Glorifique a Deus o Pai através do vosso corpo. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Não foi Pedro, não foi Paulo, foi Jesus Cristo. Fomos comprados por um preço alto, preço altíssimo, preço de sangue. Não foi barras de ouro, não foi dinheiros, não, foi o sangue de Jesus. Sim, o sangue de Jesus é o preço da redenção. E qualquer aquele que tropeçar em sua palavra, certamente sobre ele cairá a pedra que se chama Jesus, e ele será culpado porque não arrependeu-se, porque não reconciliou-se. Mas antes a Bíblia diz: se hoje ouve a palavra de Deus, não endureça o vosso coração como foi no tempo antigo e pereceram. A palavra então continua dizendo: vocês, amados, eu peço-vos uma coisa. Eu peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais dos desejos carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vocês, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que em vós observem. A palavra de Deus está dizendo que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. E como peregrinos e forasteiros nessa terra, devemos abrir mão dos desejos carnais que combatem contra a alma. Os desejos carnais, eles combatem contra a alma. Os desejos carnais combatem para levar a alma do homem à perdição, à ruína e à perdição. Gálatas 5 vai dizer sobre as obras da carne. Sempre citamos esse versículo porque a palavra de Deus, ela faz um contexto, ela se liga sempre em um versículo e em outro. Em Gálatas 5 diz que as obras da carne são feitiçaria, são orgulho, embriaguez, mentiras, furtos, roubos, idolatrias, homossexualidades, adultérios, homicídios, e assim a Bíblia diz que essas coisas combatem contra a vossa alma para que não estejam sujeitos a Deus. Quem diz que quem pratica homossexualidade está sujeito a Deus? Está sujeito à carne e não a Deus. Quem diz que quem está se embriagando está sujeito a Deus? Está sujeito à carne e não a Deus. Mas quando nós olhamos em Gálatas 5, está falando: não andem na carne, porque quem anda na carne não pode agradar a Deus. O que é a definição de obra da carne? Gálatas 5,19: imoralidade, homossexuais, furtos, roubos, bebedice. A palavra de Deus contra os desejos do homem. Eu sei que os homens gostam de andar na carne, mas a Bíblia diz que aqueles que andam na carne perecerão. Não é uma doutrina religiosa, é a palavra de Deus que combate contra os desejos da carne, contra os desejos infames, contra os desejos maliciosos, contra os desejos que são maus segundo os olhos do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, mas são bons segundo os olhos do homem, porque todo caminho parece ser bom aos olhos do homem, mas a Bíblia diz que o fim desses caminhos são caminhos de perdição. É um conselho de Deus, a palavra é um conselho de Deus. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É hora de arrepender-se, é hora de renunciar a si mesmo, é hora de fazer a escolha certa, é hora de dizer não aos desejos da carne, porque a carne combate contra a vossa alma para que não façam a vontade de Deus. Assim está em Gálatas. Em 1 Pedro capítulo 2 está escrito no versículo de número 12: tenham um viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vocês, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observem.
Aqui agora a Bíblia está dando uma indicação, está dando uma instrução para aqueles que dizem ser religiosos, para aqueles que dizem ser evangélico, católico, aqueles que confessam Jesus como Senhor. Está dizendo: tenham vocês um viver honesto, tenham vocês então um bom testemunho, para que naquilo que as pessoas veem, glorifiquem a Deus através do vosso bom testemunho, através do vosso caminho. Mas hoje nós não podemos pregar uma palavra como essa, porque nós somos julgados por obras de outras pessoas que não obedecem Jesus. Hoje nós não podemos abrir a Bíblia e falar ela, porque as pessoas querem nos julgar por causa das obras de outras pessoas. Só que a Bíblia vai dizer que cada um dará conta de si mesmo. Ninguém vai prestar conta pelo pecado de outro. Cada um responsabilizará por si mesmo. Nós não podemos generalizar aqueles que estão vivendo no erro e comparando todos como se vivessem da mesma forma. Sim, existem o joio e existe o trigo. Existem aqueles que servem a Deus verdadeiramente e aqueles que estão servindo Satanás de forma oculta, usando o nome de Jesus Cristo, mas não honram Jesus Cristo. Por esses a Bíblia fala e diz, para que nós não venhamos rogar. A Bíblia diz que esses terão sua sentença, esses terão a sua recompensa. E 2 Pedro fala que haverão falsos profetas, enganarão muitas pessoas, farão negócio de vós, mas sua recompensa, ela não virá tarde, ela virá breve, e a sua recompensa, ela virá, ou seja, Deus vai punir aqueles que estão praticando o mal em seu nome, aqueles que estão usando o seu nome para enganar, para roubar. E cada um vai ter que prestar conta de si mesmo. Por isso faça você a sua escolha. Escolhe a quem você vai servir, escolhe qual caminho você vai seguir. Só tem dois destinos, um é céu, outro é inferno. Se você quer Jesus Cristo, então negue a si mesmo, deixe os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e assim não estão sujeitos à vontade de Deus, mas antes sujeitos ao diabo, praticando certos caminhos. Sujeitai-vos então, sujeitai-vos à ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei ou como superior, quer aos governadores como por ele enviados por castigo, como castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapem a boca e a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temai a Deus e honrai. Assim diz a palavra de Deus. Tapem a ignorância dos homens insensatos, sendo fiel até o fim de uma boa conduta diante de Jesus Cristo, para que em tudo o vosso Pai Celestial seja glorificado. É isso que Jesus ele diz a todos que são da fé, que dizem serem religiosos, que dizem ter uma fé em Jesus Cristo, que tape a boca dos homens ignorantes, tendo bom testemunho, tendo bom testemunho. Você vê as pessoas cristianizando o mundo, as práticas do mundo trazendo para o cristianismo, ou seja, trazendo para a prática da fé. Você vê as pessoas se igualando às práticas deste mundo para trazer para a fé, e não tapando a boca dos ignorantes com bom testemunho, mas antes tentando santificar até o pecado. A Bíblia fala para não adulterar. Mas Deus mandou e falou que eu posso casar de novo. Mas é a terceira vez. A Bíblia diz que não pode deixar o primeiro para se relacionar com o outro, porque o que Deus uniu no princípio não separe. Mas Deus mandou. Quem falou isso? Deus enviou o anjo e mandou. E aí as pessoas começam a errar, porque vão deixando a Bíblia para seguir espíritos enganadores, para seguir o seu coração, para seguir fábulas, para seguir heresias e falsos profetas, e estão dando um falso testemunho, e vão vivendo como seres reprovados por Deus, até chegar a última hora e ouvir: apartem-se de mim vocês que praticam a iniquidade. Aí naquele dia vai ouvir: Senhor, mas nós pregamos em teu nome, curamos e profetizamos e fizemos maravilhas. E Jesus dizendo: então agora apartem-se de mim vocês que praticam iniquidade, para o fogo eterno.
Então Jesus Cristo certamente Ele vai dizer: aparte-se de mim, vocês que praticam iniquidade, mesmo curando e profetizando, mesmo fazendo maravilhas, ou seja, mesmo tendo cargos eclesiásticos, sendo um pastor, guiando multidões de pessoas. Sim, vocês que praticam iniquidade para o fogo eterno. O que é iniquidade? O pecado consciente. Você sabe que está errado, mas continua praticando e confessando. Você sabe que Deus não aprova tal coisa, mas continua dizendo: Deus me perdoa, e fazendo a mesma coisa, dizendo: Deus me perdoa, e vai lá e comete o mesmo erro sempre. Assim dizem Provérbios: assim aqueles que voltam a cometer os mesmos erros, as mesmas tolices, são como um cão que revolveu ao seu próprio vômito. É assim que as pessoas estão vivendo. Ah, não tem nada não, Deus me perdoa. Deus, Ele perdoa sim, mas a Bíblia diz: vai e não peque mais, vai e não peque mais. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia, mas aqueles que os encobrem não alcançarão a misericórdia. Se não fosse assim, Jesus não teria dito que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, eu curei em teu nome, profetizei em teu nome, fiz maravilhas em teu nome, e Ele dizendo: aparte-se de mim. Ah, então quer dizer que fazer boas coisas não apaga pecado? Então quer dizer que fazer muitas coisas boas eu vou ter agora o passado limpo? Não. A Bíblia diz que se não arrependerdes, certamente perecerão. De igual modo, se não arrependerdes, certamente perecerá. Arrependa-se e não pereça. É tempo de arrepender-se, endireitar as veredas, deixe o ímpio o seu mau caminho e torne-se para Deus, torne-se para Jesus Cristo, deixe o ímpio o caminho mau. Assim diz a palavra de Deus. Esta é uma palavra fiel, é uma palavra maravilhosa, viva, eficaz, penetrante como uma espada de dois gumes. Diz a palavra de Deus: se não arrependerdes, de igual modo também perecerão. Arrependam-se e não pereçam. Arrependam-se do mau caminho, arrependam-se do adultério, arrependam-se da malícia, arrependam-se da depravação, arrependam-se da bebedice, arrependam-se da hipocrisia, dos fingimentos diante de Deus. Arrependam-se enquanto há tempo, porque o salário do pecado é a morte, o dom de Deus é a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. Assim diz a palavra do Senhor Jesus Cristo: sujeitem-se, sujeitai-vos, pois a Deus, e Ele se chegará até a vós. Resistam o diabo, e ele fugirá de vós. Limpem as vossas mãos, ó pecadores, purifiquem-se vós, ó de duplo ânimo. Aleluias. A palavra então vai continuar dizendo: sujeitem também as autoridades, sujeitem a ordenação humana, por amor do Senhor, que era o rei ou superior, que era os governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores, para louvor dos que os fazem bem. Em 1 Pedro 2, versículo de número 14, está dizendo que as autoridades foram colocadas como castigo dos malfeitores. As autoridades foram colocadas e instituídas para punir malfeitores, para castigar malfeitores. Mas assim nós sabemos que quem teme a Deus guarda as suas palavras. Assim nós sabemos que quem teme a Deus guarda os seus mandamentos. Nós sabemos que quem teme a Deus guarda a lei de Deus. A lei de Deus, ela vem antes da lei do homem, ela está acima da lei do homem, dos estatutos humanos. Para quem não teme a Deus, as autoridades estão aí para punir os malfeitores, mas para quem teme a Deus, a autoridade, a lei de Deus, ela é boa para te corrigir, para te ensinar, para te instruir, a fim de que seja aperfeiçoado diante de Deus e possa temer o Senhor Deus do céu. Aleluias. Temam a Deus e dá-lhe graça, porque é chegada a hora, é chegada a hora. Está escrito assim então agora, porque coisa agradável para Deus é que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus.
Ou seja, Deus está dizendo na sua palavra que para Ele é agradável se alguém padecer e sofrer, for castigado, punido, praticando a justiça de Deus. Para Deus é precioso aqueles que padecem pela justiça, pelo que é certo, pelo que glorifica e honra a Deus. Mas para Deus é desonroso, é vergonhoso o homem ser punido, ser castigado, ser esbofeteado pelo mal, pelas suas práticas más, pelas suas práticas malignas. Por isso que está escrito que preciosa é a morte dos santos para Deus. Quem são os santos? Vocês, assim diz a palavra de Deus, vocês são os santos. Quem são os santos? Aqueles que foram justificados, foram lavados, foram remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram renunciados, aqueles que foram lavados, aqueles que foram reconciliados por meio de Jesus Cristo. E esses são os santos. Santos não é aquele que morre. A Igreja Católica canoniza e fala que ele agora intercede e cura. Santos, segundo a Bíblia, são aqueles que vivem a retidão da palavra de Deus. Santos são aqueles que negam a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Santos são aqueles que resistem o mal para que possam se sujeitar a Deus. Santos são aqueles que na verdade foram lavados, foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Não sabem vocês os santos, vocês julgarão o mundo. E se vocês se acham indignos de julgar as coisas pertencentes a esta vida, o que dirá julgar os anjos? Sejam santos e irrepreensíveis até a vinda de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que devemos, em todo o corpo, alma e espírito, sermos santificados até a vinda de Jesus Cristo. Essa palavra não foi adulterada, retirada da Bíblia, não. Essa palavra não foi revogada da Bíblia, nem um jota, nem um tio. Será revogada da palavra de Deus, mas será cumprido. Não tem nada que a palavra de Deus precisa ser mudada. Mas antes passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanecerá e sempre permaneceu e permanece para todo sempre. Não tem nada que seja mudado, mas as pessoas precisam serem transformadas, precisam serem mudadas pelo poder de Deus. Aleluias. Guarda a palavra de Deus na tábua do seu coração. Jesus, ele está às portas e o dia do Senhor ele vem. O dia de prestar contas com Deus, ele será quando menos esperar, porque a vida do homem, está escrito em Tiago, a vida do homem é como vapor que vem, aparece e depois se desvanece, ou seja, aparece e depois some, desaparece. É como vapor a vida do homem. Embora pareça que você vive longos dias, embora pareça que os dias são longos, mas é como um vapor quando chega a hora de prestar conta diante de Deus. É como um vapor, parece que o tempo passou rápido, não deu nem tempo de você se reconciliar com Deus. Será assim? Por isso se prepara para se encontrar com Deus. Coloca os caminhos em ordem, arrependa-os, temam a Deus e dá-lhe graça, porque é chegada a hora. Jesus ele vem, Jesus ele está às portas, o dia do Senhor ele vem. E felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados, venham sobre vós o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. Isaías está escrito no capítulo 55, no seu capítulo 55 de Isaías, pois está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, pois deixe o ímpio o seu caminho mau e torne-se para Deus. Torne-se para Deus, deixe o ímpio o seu caminho mau e torne-se para Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, busque ao Senhor enquanto ainda tem vida, busque ao Senhor enquanto ainda há
a oportunidade, porque após a morte segue-se a juízo. O homem foi ordenado morrer uma vez, está escrito em Hebreus 9, versículo 27. O homem está ordenado morrer uma única vez, vindo, pois, após a morte, o juízo. Não vai ter purgatório nenhum, não vai ter nenhum purgatório, não vai adiantar nenhuma missa de sétimo dia, porque após a morte vem o juízo. Está escrito na palavra de Deus: felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios